Amém, queridos. Paz do Senhor mais uma vez. Então vamos para o nosso estudo. Nós estamos falando já há 8 meses. Hoje começa o nono mês, no qual estamos falando sobre, nos quais estamos falando sobre em defesa da fé cristã. Hoje o 35º estudo, este assunto que está na revista de EBD do primeiro trimestre, que nós estamos tratando até hoje. Hoje começaremos a encerrar este tema em defesa da fé cristã. Então, seria a lição de número 13. Claro que vamos dar de uma forma um pouco mais aprofundada, e na verdade eu vou me basear muito na lição, ok? Só que vou me aprofundar algumas coisas que me vieram ao coração. Estamos, ou vamos começar a falar sobre perseverando na fé em Cristo. Em defesa da fé cristã, nós devemos perseverar na fé em Cristo. Esta figurinha que está aí tem muito a ver, como eu disse, com o que o pastor Diego ministrou nas últimas semanas, né? Não que o que vamos tratar se relacione apenas, né, com o que o pastor Diego falou, mas hoje, no estudo, especificamente no estudo de hoje, nós vamos tratar muito alinhavado com o que ele falou. Claro que os outros estudos para frente, os próximos 2 estudos, têm a ver também, mas hoje nós vamos estar mais especificamente focados nessa questão, né? Vamos dizer aí o relógio do fim do mundo, né? O relógio do fim dos tempos, né? O mundo que se arruína sem parar está bem perto, bem próximo ao seu fim. Nós vamos começar lendo 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7 e depois 14 a 17. Na lição, o comentarista ele vai do verso 10 a 17. Eu fiz uma pequena mudança, vou ler do 1 ao 7 e depois do 14 ao 17. Essa primeira leitura eu a farei e nas demais nós vamos nos revezando também. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7 e depois pulamos para o verso 14 e vamos do 14 ao 17. Diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. Vamos lá, e como eu falei, seria a última lição. Eu dividi esse estudo em 3 partes. O estudo de hoje um pouquinho menor que os próximos 2, mas também relevante e importante. Introdução. O sábio Salomão registra que o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que não há nada de novo debaixo do sol. Isso é Eclesiastes 1:9. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo se repete, o que foi vai ser, né? Assim, como temos visto nessa série de estudos, muitas heresias que assolam a igreja hoje
já o fizeram em tempos passados, só mudaram a sua apresentação. E este é o grande tema deste trimestre, quer dizer, deste assunto, né? Trimestre é para quem estudou só na revista. Nós que estudamos mais aprofundadamente, estamos aí, como eu disse, começando o 9º mês de estudos. Mas o grande tema é esse: heresias que no passado tinham uma apresentação e que hoje estão aí, porém, de uma forma um pouco mais modernizada, né? Requentada, atualizada, mas continuam com os mesmos questionamentos e profanações das iniciais, né? Como questionando a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, a natureza hipostática, a pessoa do Espírito Santo, a Trindade, todas aquelas coisas que no passado assolaram a igreja, hoje estão aí. Só mudaram a sua apresentação. E nós vimos isso na Bíblia. Nós vimos essas questões na Bíblia. Então, não há nada de novo debaixo do sol. O que foi, isso é o que há de ser. É o que há hoje. As mesmas heresias. Então, a igreja atual precisa agir da mesma forma que a igreja histórica, que, por sua vez, aprendeu com a igreja primitiva. Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós vimos que as heresias surgiram no seio da igreja, não da igreja primitiva. A igreja primitiva, a gente considera que ela se encerra, o período da igreja primitiva, ou igreja apostólica, ela se encerra com a morte do apóstolo João, aí por volta do ano 100, arredondando, tá? 98 e 100. Ali encerra a igreja primitiva, ou igreja apostólica. Mas quando a igreja primitiva ou apostólica se encerra, a era da igreja primitiva se encerra, a próxima a era, né, a igreja, vamos dizer, depois da apostólica veio, não foi a igreja, foi a igreja perseguida, foi a igreja perseguida, agora fugiu, mas aquela igreja já estava, já havia surgido, tanto que o escritor aos Hebreus, ele é, tudo indica, da terceira geração. Né? Então, aquela igreja já vinha tomando o espaço. E ela se volta para o que os apóstolos falavam. E nós vimos isso quando a igreja medieval, né, ou na verdade, quando a igreja estatal chega, a Igreja Católica Apostólica Romana, por volta do século IV, né, quando começam a surgir as heresias de Apolinário e muitos outros, sempre havia, apesar de a igreja já estar começando a tomar rumos bem deturpados, sempre havia quem voltava nos apóstolos. Sempre havia aquele remanescente fiel à palavra de Deus, à doutrina dos apóstolos. E é isso que nós temos que fazer hoje. As heresias podem ser requentadas, podem ser maquiadas, podem ser recalchutadas, mas a solução para elas continua sendo a mesma. Voltarmos para as Escrituras, voltarmos para os ensinos apostólicos e nos firmarmos neles. Não é inventar novas fórmulas, não é inventar novas maneiras de lidar com a coisa, não é atualizar o Evangelho ou a Bíblia. Né? Na verdade, isso nós vamos tratar muito na próxima série de estudos. Né? Então, não é criar novos modelos, é voltar aos antigos. É isso que nós precisamos fazer hoje. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, inclui entre seus conselhos ao jovem pastor um belo e importante discurso apologético, que valeu para Timóteo, mas vale para nós hoje pela exposição que faz. Nós começamos esta série de estudos tratando de apologética, fazer essa apologia ao Evangelho, a defesa do Evangelho, que é o tema geral deste assunto, né? Em defesa da fé cristã. Isso é apologia, ou apologética. E Paulo, escrevendo a Timóteo, em seus conselhos, ele inclui um trecho apologético, esse trecho que nós lemos.
Vale para Timóteo? Valeu para Timóteo? Valeu. Se não valesse, não estava na Bíblia, Paulo não tinha escrito. Mas vale para nós hoje. Isso é uma poderosa ferramenta apologética. Então, Paulo, nesse texto que nós lemos, em seu discurso apologético, ensina sobre algumas coisas. E são essas coisas sobre as quais nós vamos, ou sobre essas coisas é que nós vamos discutir nas próximas semanas, hoje e nas próximas semanas. Então, eu dividi todos os ensinos, todos não, né? Os que eu quero abordar, em 3 estudos, ok? Paulo ensina primeiramente sobre os tempos. Isso é muito importante, né? Ao iniciar sua apologia, Paulo faz uma asserção que, apesar de aparentemente comum, tem profundas exortações. Quantas vezes, queridos, nós passamos por esse verso, sabe? Porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E nós muitas vezes citamos isso, né? Eu estava numa conversa com alguém essa semana ainda, semana passada, final da semana passada, e eu falei exatamente essa frase: são os tempos trabalhosos. A gente usa muito isso, mas muitas vezes a gente não vê a profundidade disso. Então, Paulo começa ensinando sobre os tempos. Primeira coisa, os últimos dias. E como eu disse, tem muito a ver com o que o pastor Diego ministrou nas últimas semanas. A expressão últimos dias vem do Velho Testamento, se referindo ao final dos tempos, no advento do reino do Messias. Vamos, por exemplo, em Miqueias 4:1. Isaías é muito fácil, vamos complicar. Vamos em Miqueias 4:1. Alguém, por favor, leia. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Então, veja, nos últimos dias, né? Isaías 2:2 vai aparecer essa expressão nos últimos dias, e se você puxar da memória aí quantos textos nós não lemos aí nas últimas 6 semanas, enquanto o pastor Diego ministrava, sobre os últimos dias. Lemos muito sobre o dia do Senhor, mas lemos sobre os últimos dias, ou o último dia, e eu quero me focar nisso porque é essa a expressão que Paulo usa, nos últimos dias. Então ele busca no Antigo Testamento, no Velho Testamento, essa referência, os últimos dias. Ele está se falando ao final dos tempos mesmo, o advento do reino do Messias. E não vou entrar aqui na questão de arrebatamento, de milênio, não vou entrar nisso. Isso aí já foi, né, muito bem abordado. Então, estou pegando o advento como um todo, né? A igreja sobe, depois, né, vem a grande tribulação, a igreja desce com Cristo, instaura milênio. Então, isso aí é o advento do reino do Messias. São os últimos dias. Mas no dia de Pentecostes, Pedro citou Joel 2:28. E eu quero ir lá antes da gente seguir lendo. Joel 2:28. Alguém, por favor, leia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então veja, e há de ser que depois derramarei o meu espírito. Agora vamos em Atos 2:17. É quando Pedro cita o texto de Joel. Alguém lê o 16 e o 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Voltando ao slide, no dia de Pentecostes, ao citar Joel 2:28, Pedro trocou o depois, dito originalmente, entre aspas, por Joel, pela expressão nos últimos dias. Pastor Diego leu Joel 2:28, né? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pastora Lígia leu
Atos 2,17 diz, né, no 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Bem, né, parece uma citação assim meio não tão citada, né? Parece que ele não fez uma citação. Veja, Joel, Antigo Testamento, Atos, o início da igreja. Dia de Pentecostes é exatamente o dia em que a igreja nasceu. Apóstolo Paulo mais para frente. Paulo cita os últimos dias buscando do Antigo Testamento. Atos busca os últimos dias, vamos dizer, olhando para frente e para trás ao mesmo tempo. Essa mudança, vamos dizer assim, que não é mudança, é uma explicação que Pedro faz no texto de Joel, é muito importante. Para você entender legal, se entender bem, vamos aos idiomas originais, né? Joel escreve em hebraico. Ele usou o advérbio hebraico kan. Escreve quem, mas é kan. Que significa, depois disso, posteriormente, seguindo, né? Depois, diz Deus, né? Já Pedro, no texto grego, no caso Lucas, né? Lucas diz que Pedro falou, usando a expressão grega tais escartais remerais. Então, que significa nos últimos dias, no fim dos dias. E dias aqui nesse sentido de período de 24 horas, remerais. Então, um fala depois, o outro fala realmente no fim, quando o tempo for acabar. Ocorre que o depois, dito por Joel, se referia a uma prosperidade material vinda após o retorno do cativeiro babilônico e a manifestação da presença de Deus ocorrida com a manifestação não reconhecida de Jesus. Então vamos lá em Joel de novo. Alguém, por favor, leia Joel 2:20. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Então veja, no contexto imediato, Deus está fazendo uma promessa de retorno do cativeiro. Certo? Claro que tem pela lei da dupla interpretação, vai jogar lá para frente e tal, mas isso vai ficar mais claro também no texto, no verso 27. Mas aqui, quando Joel profere essa palavra, que ele, inclusive mais para baixo, no verso 25, fala: restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e que o pessoal distorce aí para a teoria da restituição, mas no contexto imediato estava falando do retorno do cativeiro, certo? E a manifestação da presença de Deus, que está Joel 2:27, por favor. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus. Eu estou no meio de Israel. Você vai dizer, mas né, Deus habitava, tinha o templo. Quando o povo volta do cativeiro, ele reconstrói o templo, mas já não tem a Arca da Aliança, que era o símbolo. Então aqui está apontando, como também acontece com Ageu, exatamente na reconstrução do templo, Deus está falando da presença de Cristo, que não foi reconhecida imediatamente, né? Quando Cristo vem, eles não reconhecem ali o próprio Deus encarnado. Mas, queridos, o retorno do cativeiro é no ano, vamos arredondar, né? No ano 500. Não foi, tá? 605 a.C., Nabucodonosor toma Jerusalém. E aí você volta 70 anos, vai dar 530, mas vamos arredondar para o ano 500 a.C. Cristo vem, vamos arredondar no ano 0, não é, também é -4, é 4 antes de Cristo que Cristo vem. Mas vamos arredondar, então, mais ou menos 500 anos.
A profecia de Joel, ela se refere a um período de mais ou menos 500 anos. Tudo isso numa palavrinha, depois. Depois disso, né, vocês voltam do cativeiro, passam 500 anos, eu me manifesto no meio de vós, tudo aí em depois. Já Pedro aplicou aquela profecia àquele dia, o dia de Pentecostes, em que a igreja nasceu. Então Joel falou, depois disso, depois que vier, né, vocês vão retornar do cativeiro, depois que houver a manifestação divina entre vós, depois derramarei do meu espírito. E exatamente isso que aconteceu historicamente. Né? Por volta do cativeiro, vem o período interbíblico, aí Cristo nasce, aí Cristo morre, aí Cristo ressuscita, aí Cristo sobe aos céus, aí desce o Espírito Santo. Depois de tudo isso, vem o derramamento do Espírito. E Pedro aplica o derramamento do Espírito àquele dia. Isto aqui que vocês estão vendo, esse povo falando em línguas estranhas, é o que foi dito pelo profeta Joel. Então não faz, né? Pedro já não vai dizer depois. Pedro agora diz nos últimos dias. Né? Ele aplica aquele dia, o dia de Pentecostes em que a igreja nasceu, afirmando que naquele mesmo dia ela estava sendo cumprida. Então, isto é, o depois de Joel eram os últimos dias. Ficou claro? A profecia de Joel diz depois do retorno do cativeiro, depois da manifestação de Cristo no meio do povo, saberão, né, que eu estou no meio de vós. Eles não souberam, mas os gentios souberam. E a igreja sabe, a igreja soube, os que andaram com Cristo, os que estavam em Pentecostes souberam que Cristo, o Filho do Deus vivo, estava ali depois. E aí Pedro fala, veja, isso é o que foi dito nos últimos dias. Aquele depois, aquele período de 500 anos, são os últimos dias. Começam os últimos dias. Ficou claro? Alguém pode ler, por favor, Atos 2, 14 a 18? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, o que Pedro está dizendo é, aquele depois inicia, cumpre-se hoje. Aquele depois cumpre-se hoje e iniciam, ou os últimos dias são iniciados. E agora, neste período, você tem o derramamento do Espírito Santo. Pedro não disse que o derramamento do Espírito Santo era para aquele dia. Nos últimos dias. E uma dos porquês a gente defende, a gente é contra o cessacionismo. O Espírito Santo atua hoje. Porque nós estamos nos últimos dias. E o derramamento do Espírito é para esse período todo. Não é para uma parte do período, para o período todo. Isto é, o depois de Joel eram os últimos dias que se iniciavam ali com a igreja nascendo. Certo? Sim, pastor Diego. Pastor, esse é um problema que nós temos, né? Nós que eu falo assim, nós que lemos a Bíblia de uma maneira como nós somos, né? Nós somos seres lineares e cronológicos. E quando nós lemos últimos dias, nós pensamos num período curto, né? Nos últimos dias desse mês. Você está pegando ali 28, 29, né? Alguma coisa nesse sentido, talvez na última semana no máximo, né? Você entende dessa forma.
Só que a palavra do Senhor gosta muito de utilizar desses subterfúgios, entre aspas, né? Os últimos dias não se delimitam a um curto espaço de tempo, mas a um período de tempo, né? E por isso que fica muito bem encaixado essa própria questão lá em Joel. Você vê que Joel está falando, né, derramar o Espírito, e logo em seguida ele já começa a falar sobre os juízos de Deus, né? Da mesma forma aqui, né, que Lucas está relatando exatamente isso, né? O derramamento do Espírito e logo após, em seguida, os juízos de Deus. Então, a nossa tendência é tentar limitar a um curto período e não Uma era. Uma era, exato. Obrigado. A gente falou isso lá no Panorama, né? Mas a gente é meio. É a nossa natureza, né? A gente vê uma coisa na Bíblia e pensa que uma coisa é no dia seguinte, né? Ah, esse verso aqui foi no dia seguinte do verso anterior. E às vezes tem, sei lá, 30 anos, 40 anos, 20 anos, né? Estou preparando uma mensagem que dentro do verso, tem uma frase, ponto e vírgula, outra frase. Entre a primeira frase, no ponto e vírgula, são 20 anos. Então a gente tem isso. Ah, não, os últimos dias é só lá na frente mesmo, né? É só lá na frente. Não, os últimos dias começaram lá em Pentecostes. Já se vão aí, né, a essa altura, quase exatamente 2000 anos. Esses são os últimos dias, certo? Assim, juntando o sentido do Velho Testamento com o do Novo Testamento, percebe-se que a expressão últimos dias se refere a um período que abrange a era messiânica, que começou com o nascimento de Cristo, porque ele fala lá depois, né? Depois do derramamento, depois do retorno do cativeiro, depois que eu vou estar no meio de vós, aí vem, né? Então, os últimos dias abrange essa era messiânica, a vinda de Cristo, segue por toda a era da igreja, e findará quando Cristo retornar a este mundo para estabelecer seu reino. Que aí daqui dá para jogar nas 70 semanas de Daniel. Não vou fazer, pastor Diego já tratou disso, nós já tratamos disso lá atrás também, né? Mas você tem ali aquela última semana, né? O Messias é tirado, né? A gente fala, né, que não é. O Messias é apresentado, é a entrada triunfal. Então ali já está iniciando, né, vamos dizer, tá na contagem regressiva para o início dos últimos dias, porque Cristo entra reconhecido como o Messias depois é tirado, e aí pronto, aí você tem agora o período dos gentios, começam os últimos dias. Esse interregno entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel é o que a Bíblia está chamando de os últimos dias, porque aí vai entrar o que o pastor Diego falou nas últimas 6 semanas, né? Então você tem esse período todo de últimos dias. E aí eu volto lá no apóstolo Paulo. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo já estava vivendo os últimos dias. E ele sabia que ele estava nos últimos dias. Como na visão aí, né, que o pastor Diego colocou. Ele sabia que estava vivendo os últimos dias, mas ele pensava nessa coisa linear. Os últimos dias, Jesus volta agora daqui a, né? Tanto que ele fala, nós os que ficarmos vivos. Os últimos dias, um período longo. E aí o apóstolo Pedro vai, né, dizer, ó, tem uma coisa, né, que você precisa entender, é que Deus não retarda a sua promessa. Então os últimos dias estão se alongando porque Deus é longânimo. Mas esses são os últimos dias. E se lá iniciou os últimos dias e os dias ainda não se acabaram, nós estamos nos últimos dias. Então, o que Paulo fala aqui, por isso que eu falei, valia para Timóteo? Valeu muito para Timóteo, mas vale muito mais para nós hoje, certo? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, Paulo está ensinando sobre os tempos, os últimos dias e os tempos trabalhosos.
Para descrever estes tempos como trabalhosos, aí em 2 Timóteo 3:1, Paulo usou o adjetivo grego halepos, que significa literalmente feroz, difícil, doloroso, problemático. Então aí, quando ele fala tempos trabalhosos, ele usa halepos. Este termo só aparece mais uma vez no Novo Testamento. Mateus 8:28. Vamos lá, por favor. Mateus 8:28. Antes da gente seguir no slide. Alguém, por favor, leia. E, tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Aí, neste verso, está a outra vez que aparece o adjetivo grego halepos, ferozes. Então, veja, tão ferozes que eram esses endemoniados que ninguém passava por aquele caminho. Então, só aparece mais uma vez no Novo Testamento, seguindo no slide, Mateus 8:28, traduzido por ferozes, descrevendo a violência da ação demoníaca na vida de 2 homens. Quando você lê esse texto, tão ferozes que eram esses endemoniados, o que vem na sua mente? Né? Que ação demoníaca era essa? O que aqueles demônios faziam naqueles endemoniados? Que eram homens violentos, agressivos. Que tipo de ação vem na sua cabeça? Pois é essa ação que Paulo usa para descrever os últimos dias. Então, quando você lê tempos trabalhosos, pense em tempos trabalhosos, violentos, assolados, opressores, né? Ferozes, difíceis, problemáticos, mas num extremo, como a ação de um demônio na vida de um homem. Ou como os atos de um homem possuídos por um demônio. É o mesmo termo. Tempos trabalhosos. E aí, quando você, né, começa a conversar com alguém, com seu cônjuge, com o pastor, com um amigo, você fala, rapaz, os dias estão difíceis. Está entendendo por quê? Consegue entender o que Paulo estava dizendo? Nos nossos dias, nos últimos dias, começou lá em Pentecostes, mas vai só piorando. São os nossos dias. Dias ferozes, difíceis, dolorosos, problemáticos, trabalhosos. Ou seja, Paulo profetiza situações de severos, perigosos e violentos desafios morais, sociais e espirituais. De novo, o que Paulo diz é que os últimos dias seriam dias difíceis, ferozes, dolorosos, problemáticos, desafiadores, agressivos nos campos moral, social e espiritual. E é isso que nós vivemos, e se você parar para pensar, né, puxa aí da sua memória o que nós tratamos nesta série de estudos sobre heresias. Heresias que lá em 400, 300, 600 depois de Cristo surgiram e de uma forma até hoje assim fácil, né, a gente combate. E aí nós viemos tratando de como essas heresias se manifestam hoje. E você tem coisas que falam, isso aí tá difícil combater. Isso aí, olha a sutileza aí, né? Volta lá na série de estudos que nós fizemos antes desta. A igreja e o espírito de Babilônia, a igreja sendo oprimida violentamente, pressionada, sendo acuada, desafiada moralmente, socialmente. Nós, né, somos os radicais, nós somos os fundamentalistas.
é um desafio, e essa palavra não vem no bom sentido, né? E nós somos questionados, espizinhados, e cada vez de uma forma um pouco mais agressiva, ralepos. Cada dia se torna mais difícil ser cristão verdadeiro. Ser cristino, dizer que crê em Deus, tá fácil. Ser cristão verdadeiro, vou usar um termo, que eu não gosto, bereano, tá cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Não é? É isso que Paulo profetiza para os últimos dias. E aí ele segue ainda falando sobre os tempos, a incidência. Ao usar a expressão sabe, porém, isto. O apóstolo transmite a Timóteo uma certeza que ele tem e quer dar-lhe ciência. É quase um esteja avisado. É uma afirmação. Paulo é assertivo. E aí, só aqui para você, um parênteses linguístico aqui. Assertivo não é de estar certo. Assertivo é fazer uma afirmação. Você pode ser assertivo com uma afirmação incorreta. Eu posso dizer, amanhã é quinta-feira. Eu fui assertivo, mas numa uma coisa que está incorreta. Amanhã é quarta-feira. Então, Paulo é assertivo com Timóteo. Sabe, tenha certeza. Ele é, pontual, incisivo. Ele está dizendo para Timóteo, eu sei, e eu estou te avisando. Vale para nós. Sabe, porém, isso. Querido, pode ter certeza. E aí eu volto de novo no que o pastor Diego falou nas últimas semanas. Nós estamos aguardando, o sinal para a igreja é a apostasia. Sabe, porém, isso. Querido, pode ter certeza. É isso que nós estamos esperando. Tempos trabalhosos, de um cristianismo sem vergonha, de um cristianismo descompromissado, de um cristianismo chá com biscoito. Sabe, porém, isso. Virão tempos trabalhosos. Tenha certeza. Ou seja, Paulo prediz, Paulo não prevê, tá? É uma coisa, tem uma diferença também bem linguística, Predizer é mais categórico e assertivo, Que a palavra assertivo não vem de acerto, mas Paulo também é correto nisso. Prever é probabilístico, hipotético, conjectural. Você não lê a predição do tempo, você lê a previsão do tempo. Eles vão, olhando, parece que vai fazer sol, tudo indica que vai fazer sol. Quando alguém prediz, podia usar o termo profetiza, que Paulo profetiza. Paulo tem certeza, não há espaço para hipótese, não há espaço para especulação. É uma garantia de Paulo, é uma garantia do Espírito Santo, é uma garantia bíblica. Sabe, porém, isso, tenha certeza. Nos últimos dias, nos nossos dias, sobrevirão tempos ferozes, agressivos, dolorosos, difíceis, horrendos. Tenha certeza. Paulo afirmou que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. O verbo grego enisteme significa estar presente, estar à mão, que é o sobrevirão, sobrevir, mas transmite a sensação de algo que está ocorrendo no momento ou é iminente, implicando urgência ou imediatismo, destacando a proximidade de um evento ou condição. Então, quando Paulo diz sabe, porém isso, pode ter certeza. Anote aí naquele relatório, como dizia um padrinho meu.
sobrevirão tempos dolorosos, horríveis, ferozes, né? Já começaram, já estão aqui. O verbo é esse, sobrevirão, é aqui, ó, já está aqui, ó, já está chegando. Já começou, já estamos no início. Era algo que já estava acontecendo, mas que continuaria acontecendo com urgência. Alguém leia, por favor, 2 Timóteo 3,11. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Não quero me focar no fato do Senhor ter livrado, quero focar no fato dele ter sido perseguido. E se você fizer aqui uma análise mental e histórica, você conhece a Bíblia, tem lido a Bíblia, né? Se você fizer a análise da vida de Paulo, do que Paulo passou, da perseguição já logo, entre aspas, depois de sua conversão em Damasco, né? Depois, nas pregações, quando ele vai para Jerusalém, que nem a igreja fica com ele, aí Barnabé pega, traz, né? Depois Paulo vai para o campo missionário e é apedrejado, naufraga duas vezes. É interessante que ele fala que sofreu dois, a Bíblia só relata uma, ele sofreu dois. Né? Muita coisa do ministério paulino não está escrita. Mas se você pega a história, as perseguições que Paulo sofreu, né, as várias quarentenas de chibatada, menos uma que ele levou, veja aí, é porque eram homens amantes de si mesmos. Você pensar, desde a época de Cristo, houve um momento em que os fariseus falaram, né, os romanos vão tirar, esse homem continuar pregando assim, se os discípulos começarão a pregar, na verdade não foi Cristo, foi logo após Pentecostes, né? O Sinédrio fala, se esses homens continuarem pregando assim, os romanos vão vir e vão tirar o reino de nós. Veja, você tem manifestação sobrenatural, um paralítico de nascença está andando, e o religioso, o sacerdote, está mais preocupado com o seu poder político do que com a manifestação do poder sobrenatural. Não estou falando de hoje, não estou falando daquela igreja, não, estou falando do período apostólico. Você vê como as coisas, né? O que foi há de ser de novo? Não há nada novo debaixo do sol? Então eram homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Eu sou o sacerdote, né? Injurias assim o sumo sacerdote, né? Soberbos, blasfemos. Então veja que as perseguições que Paulo sofreu nos diversos lugares, que ele relata aqui um pouquinho só no verso 11, né? Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri? Por quê? Porque os homens já eram amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis com os homens e com Deus. Paulo trazia a mensagem de reconciliação. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não quero ter paz com Deus, eu quero ter poder político. De novo, não estou falando atualmente, estou falando naquela época. Né? Caluniadores. Você pensar que o próprio Cristo foi crucificado, eles acharam no julgamento testemunhas que davam, né, testemunhos falsos, né, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. A igreja nunca é muito forte, mas no período inicial, pelo menos, a igreja não trouxe mal a ninguém. Ao contrário, a igreja queria, né, o bem-estar social, a libertação dos escravos, né, a vida santa, a vida casta, a vida direita e sem amor para com os bons. As perseguições já aconteciam lá, os tempos trabalhosos já aconteciam lá. Paulo já os estava vivendo, mas ele diz: sobrevirão, vai continuar acontecendo. Nos dias de hoje, continuam acontecendo. Hoje eu conversava com uma pessoa e ele me dava um testemunho, né?
de um testemunho que ele ouviu de alguém que estava na igreja, era obreiro da igreja, ministro de louvor, diácono, até que vivenciou um escândalo. E escândalo, quando eu digo escândalo, estou dizendo escândalo grande. E deixou a igreja, foi exatamente para o lado contrário. Foi prestar culto ao inimigo. Por quê? Tempos trabalhosos, tempos difíceis. A igreja hoje vive um momento complicado. Então, continuam acontecendo. Os nossos dias ainda são os tempos trabalhosos. Certo? Então, Paulo prediz, de novo, ele não prevê, ele prediz uma grave apostasia nos últimos dias da era da igreja, o tempo que estamos vivendo. Volto lá no que o pastor Diego ministrou nas últimas 6 semanas. Se o sinal para a igreja é a apostasia, querido, já acontecia lá e hoje está só piorando. Só piorando. E Paulo diz, nos últimos tempos, né, isso vai acontecer. E aí os outros apóstolos vão dizer, e isso é o sinal do fim dos últimos dias. O negócio tá, né, os tempos são maus e nós estamos vivendo o fim dos últimos dias. Isto não nega que tais condições estiveram presentes durante toda a era da igreja. Não é que agora vai começar, não, agora, né, como o pastor Diego falou, o sinal para a igreja é apostasia, então agora começa, antes não tinha, não. Teve ao longo de toda a história da igreja e ele falou isso também. Né? E inclusive a tribulação que a gente falou, que né, a grande tribulação é um período de tempo, porque tribulação a igreja sempre teve. Né? Mas a Bíblia mostra que os tempos trabalhosos serão mais intensos e extensos à medida que a volta de Cristo se aproxima. Quanto mais perto da volta de Cristo, mais ferozes, violentos, agressivos, terríveis serão os dias. Vamos lá em 2 de Pedro 3, 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nos últimos dias virão escarnecedores. Queridos, a gente sabe que por toda a história da igreja, sempre vinha essa pergunta. Inclusive, as epístolas aos Tessalonicenses foram escritas para tratar desse tema. Ó, Jesus já voltou e vocês ficaram. Né? Então, cadê? Ué, mas não voltou não? Mas que é isso e tal? Os escarnecedores, aqueles que vão zombar da igreja, aqueles que vão ignorar, que vão lançar contra-argumentos para se justificar ou justificar a sua leviandade de vida, isso aí tem todo o tempo. Mas à medida que o tempo vai passando, que vai chegando mais perto da volta de Cristo, isso vai ficando mais intenso. Vai ficando mais sério, mais forte. Hoje, os ímpios, os escarnecedores, fazem muitas piadas com isso. Ou falam até sério, mas em tom de expressão cultural. É muito comum você ouvir homossexuais falar em nome de Jesus. Né? Ou isso, Jesus está voltando. Eu já vi, né, em alguns programas de televisão, né, especialmente programas
de culinária, e sempre tem, né, alguém, aí ele fala, né? Não, isso é o fim dos tempos, Jesus está voltando mesmo. Ele não falou aquilo porque ele crê que Jesus está voltando. Ele falou aquilo para zombar, para afrontar, tá vendo? Ó? Né? É como dizem os crentes, Jesus está voltando. São os escarnecedores. São os escarnecedores dos últimos dias. Judas 18. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Mais ou menos, né, o que Pedro falou, só que aqui ele fala das ímpias concupiscências. Eles vão viver conforme as ímpias concupiscências. São pessoas que afrontam, são pessoas que denigrem, são pessoas que atacam, são pessoas que fazem chacota para poder viver a vida do jeito que eles quiserem, conforme as suas próprias concupiscências. Se nós abolirmos o evangelho, se nós denegrirmos a Bíblia, se nós ridicularizarmos a Bíblia, acabou o padrão moral. Vamos fazer o que a gente quiser. Carpe vi, né? Aproveite a vida. Não tem juiz. E quanto mais perto do fim, mais intensa será essa atitude. Os tempos trabalhosos são os nossos dias. E quando você, que eu sei que você passa por isso, ai, querido, como o mundo tá complicado. Pois é, quanto mais complicado, mais perto da volta de Jesus. E quanto mais perto da volta de Jesus, mais complicado. Pastor, Sim, é, é uma batalha que vivenciamos, né? A gente fala sobre essa complicação e sobre essa dificuldade, e a gente já viu, né, como bem lembrado hoje, a questão da apostasia, mas a gente é o alvo desses ataques. Não é porque os outros apostatem, é para que nós, e os esclarecidos, vamos colocar entre aspas, apostatem. Então cada vez vai intensificando mais para ver até onde nós aguentamos, né? Até onde a gente consegue, fazendo menção do estudo, né? Perseverar nessa fé. Vamos conseguir perseverar até o retorno de Cristo, até o escutar da trombeta? Por isso que vai cada vez intensificando e apertando mais, né? é, e nós vamos seguir falando disso aí. Não hoje, mas nós vamos seguir falando. E a questão é essa mesmo. Né? Até é para nós. Né? O pastor Diego frisou muito bem isso. Né? E eu tenho sido muito linguista, né? Você viu aqui, usei várias. Mas tem algumas sutilezas, não, tem alguns detalhes na linguística que são importantes, que são válidos. Né? O pastor Diego frisou muito bem a diferença entre apostatar e desviar. Nem todo apóstata saiu da igreja. Nem todo apóstata agora está chamando, né? Tá adorando o outro lado. A apostasia é dentro da igreja. Ele continua ali. Ele traz um falso ensino. E essa é a questão. São tempos trabalhosos, pressionando a igreja. Volta lá no espírito, a igreja espírito de Babilônia. Um novo evangelho está sendo pregado. Um evangelho que quer impor a nós, os verdadeiros cristãos, uma nova mentalidade. Uma aceitação de abominações. Mas isso não está vindo, né, de fora. Isso não está saindo, né, de igrejas não, de comunidades ímpias, de comunidades demoníacas ou de outras coisas. Está surgindo dentro da igreja, de pastores renomados. Então, é para apertar nossa perseverança mesmo. De fato, Paulo reforça esta verdade, dizendo que os hereges e seus ensinos irão de mal para pior. Está aí em 2 Timóteo 3,13, né? Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Como eu falei no início, essa expressão, né, de mal a pior, ela é uma expressão de origem bíblica.
O apóstolo Paulo que diz, e é isso que ele usa para dizer dos homens dos últimos tempos. Aquilo que ele falou no dos versos 2 a 4, amante de si mesmos, avarentos, presos no sol, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e mãe, vai só piorar. Vão de mal, porque isso aqui já é mal, mas vão piorar. Então serão tempos cada vez mais trabalhosos, só piorando, só piorando. E há duas verdades importantes de serem aprendidas a partir deste dito. Tem duas coisas que a gente precisa saber. Na verdade, você já sabe, eu espero, apesar que eu tive problema com uma dessas verdades. Mas tem duas coisas que você precisa entender. Você já sabe que os tempos vão só piorar. Você já sabe disso. Então tem duas coisas que você precisa se lembrar. Primeiro, preparação é necessária. Os cristãos precisam estar atentos, porque à medida que os últimos dias avançarem, à medida que nós formos chegando ao fim dos últimos dias, as heresias e os enganos se tornarão mais graves, sutis e elaborados. É como a gente tem falado ao longo desses 8 meses. São 8 meses tratando de heresias e enganos graves. Tem nada do que foi tratado aqui é simples. Ao contrário, nós tratamos de coisas que são literal e teologicamente heresias. Elas atacam o princípio de salvação. Jesus não é Deus. Jesus não é homem. Jesus não é Deus e homem. O Espírito Santo não existe. Trindade, invenção. O Espírito Santo não atua. São ataques graves, são coisas sérias. São sutis. Né? Uma coisinha. Não é isso. É que era um semideus. Não, né? Coisas sutis. Não, na verdade, não vai ter reino milenar. Isso é uma alegoria. Você precisa entender dentro de um contexto elaborado, uma coisa, né, bem formada, quando a gente tratou das questões, quando eu tratei da natureza de Cristo, né, da união hipostática, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Eu falei, olha, o que, na época eu não me lembro quem foi o criador dessa heresia, o que ele falou, se você pegar e ler assim, você vai dizer, faz sentido, rapaz, o troço é bem, né? Isso no ano 600. Agora, Pastor, sim, a gente pode considerar muitas dessas coisas doutrinas de demônio que sim, dizem, sim. E na verdade, eu acho que doutrina de demônio ainda é algo ainda mais abrangente. Porque doutrinas de demônios, claro, em última instância, elas vão minar a salvação. A intenção do diabo nunca é beneficiar a salvação. Mas ela pode ser algo mais abrangente que não necessariamente ataque a teologia da salvação. Então, por exemplo, pegar uma coisa bem esdrúxula, tá? Adultério não é pecado. Né? Se o seu cônjuge não te procura, você tem liberdade para procurar fora. Bem, isso não está falando de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Mas é um ensino de demônio e é mais abrangente do que uma heresia. Então, sim, são heresias, são ensinos de demônios, perdão, né? E os ensinos de demônio ainda são coisas mais abrangentes, como o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Timóteo 4, né? Ou é 2 Timóteo 4? 2 Timóteo 4, capítulo seguinte, proibir o casamento, proibir comer certas coisas, né? Isso seriam doutrinas de demônios, é muito mais abrangente, né? Então, considero sim essas heresias como doutrinas de demônios, mas o termo ainda vai em coisas mais abrangentes, vamos dizer assim. Certo? Então, os enganos se tornarão mais graves, mais sutis, mais elaborados. Né? Então, você precisa estar atento, querido. Você precisa estar atento. Assim, me marcou uma frase que o pastor Diego falou na igreja,
né? Acho que depois de ele ter dado o primeiro estudo sobre arrebatamento, e aí no domingo seguinte nós tivemos o culto, e no final ele foi dar os avisos, né, e falou: terça-feira teremos o nosso estudo e vamos seguir falando sobre a realidade do arrebatamento. Ele falou: eu confesso que eu esperava que tivesse mais gente, que o assunto fosse chamar mais a atenção das pessoas. A verdade é que isso hoje já não chama tanta atenção, nem isso, nem muita coisa. As pessoas querem estudos que tragam novas realidades assim mirabolantes. De preferência, aquelas realidades que vão me beneficiar neste mundo, né? Que aí é o que eu vou falar na próxima série de estudos, né? As superstições. A gente quer estudo que reforce as superstições. A gente, nas pessoas, né? As pessoas querem cultos nos quais elas sejam adoradas, nos quais se diga: hoje o meu milagre vai chegar, agora é só vitória, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu, é isso que eu quero. E a preparação está indo embora. E aí vem a sutileza e leva embora. Entra o apóstata, o lobo vestido em pele de cordeiro, e implementa ou ensina, né, ventos de doutrina que levam em roda os meninos inconstantes. Por quê? Porque a gente não está preparado. A gente não, né? Os cristãos. E é por isso, querido, show. E toda terça-feira, quando eu faço a oração inicial, eu falo isso. É um privilégio que nós temos. Não é porque sou eu que estou dando estudo, né? Ou porque quando não sou eu, o pastor Diego. Mas, na verdade, né, no meu projeto, a gente deveria ter mais estudos bíblicos. Nunca é demais. Nunca é demais. É um privilégio que nós temos. Porque a gente vai aprendendo a discernir as sutilezas. A gente precisa, e aqui fica mais uma apologia do seu pastor: crie compromisso com o estudo da palavra de Deus. Infelizmente, tudo é mais importante. Se tem um horário que, assim, né, não, qualquer coisa eu marco aqui em cima, é o horário do estudo bíblico. Tudo é mais importante. Com isso, as pessoas vão ficando despreparadas, desarraigadas, sem raízes. A palavra nasceu entre espinhos, usando os termos de Cristo, porque os cuidados deste mundo sufocam a mensagem. Você precisa fazer do seu coração um solo fértil, em que a palavra crie raízes e dê fruto a 30, 60, 100 por um. Mas isso quem faz somos nós. É você que precisa se preparar, é você que precisa lutar para isso, fazer força para isso. Né? Cristo ensina sobre isso lá no início dos últimos dias. O reino de Deus é no esforço agora. Você tem que lutar. Não, eu quero, eu vou me empenhar para estar, eu vou, né, botar os palitinhos para ficar prestando atenção no estudo e não dormir. É você que tem que fazer, né? Tem algumas canções hoje, canções e hinos, né? Que eu não gosto muito, não. Porque ele joga essa responsabilidade para Deus, né? A gente até já corrigiu uma na nossa igreja, né? E não me deixe esquecer que tudo que tenho. Não, me deixe não. Eu não posso. A Bíblia diz: bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças. Sou eu que faço a força. Né? Nós cantamos a um outro hino da harpa também, que ele fala isso. Faze, Jesus, que eu mais te amo. Não, faz, não. Você que precisa fazer o seu esforço. Você que precisa lutar para desenvolver esse amor por Cristo em meio às perseguições. Estamos falando de perseverança.
É você que precisa lutar para perseverar. E não jogar a responsabilidade em Deus. Faz que eu te ame aí, Jesus. Faz que eu tenha interesse de estudar a tua palavra. Faz que eu goste de ler a Bíblia. Não é você. Você precisa estar atento. Você precisa se preparar para abordar e confrontar as heresias, os enganos sutis. Então, os cristãos deverão cada vez mais estudar a Bíblia e se preparar para o acirramento das perseguições. 2 Timóteo 3 foi o texto que nós lemos. Então nós vamos em Mateus 24, 9 a 13 e Efésios 6, 10 a 17. Efésios 6 é conhecidíssimo, mas eu quero ir lá também. Então, vamos começar por Mateus 24, 9 a 13 e depois vamos a Efésios 6, 10 a 17. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja bem, pastor Diego falou nas últimas semanas, né, que, olha só, para a igreja não tem nenhum sinal, sim, né, o Israel atacou não sei quem atacou Israel, né, e tal, isso aí não é sinal para nós. Aí talvez você tenha pensado, bem, então, eu não preciso ficar lendo jornal, lendo não, ler jornal hoje não se lê mais, né, vendo jornal, videozinho de jornal, vendo notícias. Veja só, é verdade que essas coisas, né, nação contra nação, reino contra reino, Jesus fala assim, é o princípio de dores. Isso aponta, né, para o reino milenar de Cristo, a tratativa de Deus com Israel. Certo? Querido, para nós, como o pastor Diego frisou, e nós vimos aqui, e estamos tratando disso, é a apostasia. Certo? E à medida que a apostasia aumenta, mais próximo nós estamos do fim. Aí Jesus diz aqui, no verso 9, Mateus 23, 9, hão de vos entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Se isso começa a acontecer no mundo por causa do nome de Cristo, hoje, entre os gentios, você sabe que são os tempos trabalhosos. Quando começar a acontecer para os judeus, a gente já não vai estar aqui. Certo? É segunda metade da última semana. Mas se isso já acontece conosco, cristãos, igreja, gentios, quanto pior, mais perto do fim. E se você vir o que Jesus fala a partir do verso 9, a pastora Lígia leu, tudo que acontece hoje, dentro da igreja, falsos profetas, o amor de muitos esfriando, isso aqui é o sinal dos tempos para todo mundo. Para todo mundo. Israel está cercado e não sei o que, isso é outra conversa, como o pastor Diego frisou. Mas o princípio do fim, ou o princípio das dores, vale para nós. E você tem que estar pronto para isso. Você tem que estar pronto, né, como a gente canta, né, por Cristo prontos a sofrer. Você está? Você está preparado para confrontar as sutilezas? Efésios 6, 10 a 17, por favor. No demais, irmãos, Pode desculpa. ler, pastor Diego. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau
e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós também já fizemos um estudo sobre isso lá no Panorama Bíblico, né? Apliquei, né? Peguei o soldadinho romano, peguei o nome de cada arma e fizemos essa comparação. Esse texto é muito conhecido. A minha pergunta é, ok, ele é vivido? Os cristãos precisam hoje viver isso aqui, para que possais resistir no dia mau. Para que nós possamos resistir no dia mau, nós precisamos estar revestidos. E a pergunta é, ok, além de saber todos os elementos, você está revestido? A igreja está revestida? Nós, agora falo de mim e falo de você, nós temos nos preocupado em estar revestidos da armadura, porque a batalha só vai ficar pior. Não vai facilitar. Não vai ficar mais bonito. Vai só piorar. Ok? Não é mais tempo de ser cristão nominal. Sabe? Ah, eu sou evangélico não praticante. Isso não existe. Cristão não praticante não existe. Ok? Ou é frio ou é quente. E aqui Jesus não está dizendo que você tem que ser salvo ou mundano, mas está dizendo que você tem que ter tomada de posição. Não existe meio termo. Para ser cristão, Jesus falou o preço do discipulado. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É sacrifício. É abnegação, é autonegação. Não é mais, não, né, eu estou aqui. Não existe isso. Não existe cristão hereditário. Papai é, mamãe é, então eu sou. Isso nunca existiu e nesses últimos dias é que não vai existir mesmo. Não é mais tempo de confiar nisso. Se esconder espiritualmente no pastor, na igreja. Não, lá na igreja tem estudos maravilhosos. Só tá na dúvida? Pergunta para o pastor Abner, pergunta para a pastora Lígia, para o pastor Diego, são homens muito preparados. A pergunta chegou, foi para você. Não se esconda. A sutileza chegou, foi para você, atacou você, confrontou você. Não se esconda espiritualmente atrás dos outros. É tempo de preparação. É tempo de preparação. Você está revestido? Ou você acha que chegou nas pradarias e já pode tirar a armadura? Lembra do livro do Peregrino? Ele fala, quando você chegar nas pradarias, não senta, não se sente, porque o gigante vai te prender no castelo do desespero. É o que está acontecendo agora. Ok? Outra coisa importante, que essa aqui eu já tive problema com crente. Consciência. Não Schadenfreude. O que é isso? Calma aí que eu vou te explicar e vou explicar por que eu usei esse termo. Schadenfreude. A cada dia vemos um mundo que se arruína sem parar. Cada dia é pior do que o outro. E oramos ao Senhor por sua misericórdia e ação sobre as várias questões mundiais, ou não. A gente recebe, né, tanto da igreja, quanto eu recebo aqui em casa, a revistinha da igreja perseguida, do Portas Abertas. E, querido, só vem coisa feia. Assim, coisa feia que eu digo assim, só situação complicada. Ah, o que fugiu, né? A mulher a cristã muçulmana, perdão, a cristã era muçulmana, se converteu ao cristianismo. O marido, que era muçulmano, se converteu e levou a esposa muçulmana ao cristianismo. Quando ela se converteu, o marido foi e denunciou. É só coisa complicada. É só um mundo que vai piorando.
E a gente, como igreja, começa a orar. Senhor, põe tua mão. Senhor, intervém. Senhor, modifica. Senhor, abre portas. Senhor, pacifica. Senhor, né? A gente ora ao Senhor por isso. Mas apesar disso ser válido e necessário, é preciso ter a consciência de que, apesar da ação divina pontual, o quadro geral do mundo só irá se deteriorar. Este é o ensino bíblico. As coisas ficarão piores. Queridos, né, a gente tem que deixar de ser Miss Universo cristão, sabe? Você conhece né? As pessoas falam que as candidatas a Miss, quando elas vão fazer lá a entrevista lá no programa, aí perguntam: o que você deseja? Paz mundial. E tem muito crente que ora, que pensa assim: não, nós vamos orar e Deus vai ser a paz total no Brasil, vai todo mundo se converter, esquerda, direita, centro, vai todo mundo ficar crente, esse país vai ser uma maravilha. Ai, se a igreja orar, isso vai acontecer. Se a igreja orar, até na Coreia do Norte, vai virar o país mais cristão do mundo. Querido, eu, assim, não é falta de fé, não, é conhecimento bíblico. As coisas só vão piorar. Então a gente ora e tem que orar, nós vamos ler, a gente tem que orar para que Deus atue, sim. Mas saiba que Deus vai agir pontualmente. Senhor, né, o pau vai quebrar a semana que vem na passeata. Põe a tua mão, Senhor, pacifica, impede, né? Manda chuva para mandar todo mundo embora. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Agora não pense que quando a chuva cair, vai todo mundo ser revestido e pronto, o país vai ficar. Não vai, o mundo vai só piorar. Então a gente ora para que Deus haja pontualmente nas situações, sabendo que o mundo vai só piorar. E é necessário que as coisas piorem. Certo? Vamos lá em Romanos 13, 11 a 13. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. 13 também. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Então veja, a noite é avançada, o dia está próximo. Nós não vamos voltar para o início da noite, nós não vamos voltar para o início dos últimos dias. Nós não vamos retroceder lá para a volta do cativeiro, não. Agora só vai caminhar para o fim dos últimos dias. A gente precisa despertar. Entenda, acorde, esteja preparado, ciente de que quanto mais perto do fim dos últimos dias, mais grave, mais feroz, mais cruel vai se tornar a situação. As coisas só vão ficar piores. Mas esta consciência e desejo da volta de Jesus não deve nos causar Schadenfreude, termo formado pelas duas palavras alemãs Schaden, que é dano, prejuízo, e Freude, que é alegria, e que alude à sensação de prazer ao ver algo dando errado ou alguém sofrer desvantagem ou dano. O que acontece? Algumas pessoas dos que estão aqui presentes vivenciaram essa situação comigo. Conheci uma pessoa que ela dizia o seguinte: não, eu não oro por paz, eu não oro para Deus mexer em nada, não, não. Eu quero mais é que o pau quebre mesmo. O mundo tem que entrar em guerra mesmo, tem que morrer gente, tem que ter nas passeatas a polícia sentar a peia em todo mundo, matar um monte, porque quanto pior, melhor. Querido, não é o nosso papel como igreja, não. O nome disso é Schadenfreude. Né? Não quis usar o termo
sadomasoquismo por algumas questões. Primeiro, sadomasoquismo está associado a questões sexuais, ok? O Marquês de Sardes, que é uma história, né? Então não quis usar isso. E porque isso aqui não é essa questão de amar também sofrer. Você fica feliz quando as coisas ruins acontecem com o outro. É felicidade, não é fetiche, ok? Então você fica feliz quando a coisa acontece com o outro. E tem muitos crentes, né? Como eu disse, alguns aqui estavam presentes quando eu tive essa discussão com uma pessoa. Que isso, rapaz? Não, a Bíblia não fala que vai piorar, então eu quero que piore mesmo, eu quero que a bagaceira aconteça. Querido, a gente tem que ter consciência de que as coisas vão piorar. E a gente se prepara para essa piora. Mas não é que eu fico feliz, porque a guerra matou milhares e milhões, não. Não estou feliz com isso, não. Ah, porque o pau está quebrando, porque a situação política, econômica está ficando uma desgraça. Aí agora não, então eu estou feliz. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Né? Isso é Schadenfreude. Eu não falo alemão, não. Tive que me policiar muito para aprender essa palavra. Ou seja, os cristãos não devem torcer pelo pior, ou viver crendo que quanto pior, melhor. Não é isso. Você sabe que, à medida que nos aproximarmos do fim dos tempos, no fim dos últimos dias, a situação do mundo vai piorar. Mas não é que eu fico feliz por isso. E nem oro para que Deus não age em determinada situação. Ou não tenha misericórdia daqueles que vão morrer, inclusive muitos, ou a maior parte, sem Cristo. Ou até os com Cristo. Não, Senhor, eu não vou orar para cristão na Coreia do Norte ser liberto. Né? Tem mais que morrer. Né? Já vai para direto, as almas já vão para direto, debaixo do trono, para pedir lá pela vingança divina. Não é isso, não. Isso aí, Schadenfreude. Né? Sabemos sim o que virá ao mundo. Eu sei, você sabe, pastor Diego ensinou, né? Ele falou muita coisa, ele falou até não era o foco do estudo dele, mas ele falou muita coisa. Você não sabia, agora você sabe, né? Você sabe o que vai vir ao mundo. Mas como servos do Senhor, né, o mundo está sem luz, sem paz. Levemos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem luz, sem paz, sem salvação. Como servos do Senhor, devemos orar e agir para que vidas sejam salvas, para que a situação melhore, mesmo que pontualmente. Ah, o mundo vai se acabar. Sim, por isso agora eu já tenho que começar a viver, né, perder tudo agora, não conseguir nem alimentar minha família. Vamos já. Ué, o Senhor tem misericórdia, vai, né, vai agindo, Senhor, vai provendo no dia a dia. Senhor, melhora a situação do país, vai. Ué, é assim. Eu queria ler aí os 3 textos, por favor. 2 Samuel 10, 12. Esforça-te, Desculpa. esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Isso aqui foi uma fala de Joabe ao seu irmão. A situação estava complicada para ele, né? Falou, vamos fazer o nosso melhor e que faça Deus o que lhe aprover. Querido, e essa é a nossa mentalidade. Essa deve ser a nossa mentalidade. Você é cristão, você é chamado para ser luz e sal, para fazer a diferença onde você estiver. Então faça o seu melhor lá. E faça ao Senhor o que lhe aprouver. Se Deus quiser usar você para pacificar um ambiente, se Deus quiser usar a sua oração para pacificar um ambiente, para pacificar o país, para mudar a situação econômica do país, glória a Deus. Agora, se Deus quiser usar você para ferrar o céu e não chover durante 3 anos e 6 meses, glória a Deus também. Mas faça o seu melhor, não se omita. Não vá para o quanto pior, melhor, porque aí Jesus volta mais cedo. Isso é Schadenfreude. Jeremias 29, 7. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Isso aqui é próprio Deus falando, por meio de Jeremias ao povo, né, que já estava no cativeiro. Aqui é uma carta que Jeremias envia
para o pessoal que está em Babilônia. Ele falou, ó, não fica aí criando encrenca, não fica aí orando pelo Senhor, destrói a Babilônia. Eu já falei, e aí aqui era bem claro, o cativeiro vai durar 70 anos. Antes disso, ele não acaba. Então, já que vocês estão aí durante 70 anos, ore pela paz da cidade onde vocês estão, porque na sua paz vós tereis paz. Um cristão que vive de Schadenfreude, eu quero mais é que o mundo que piore mesmo, ele não tem amor nem a si próprio. Não tem amor ao seu cônjuge, à sua família, seus filhos. Na paz do mundo, na melhora da economia do mundo, mesmo que pouquinha, né, no aumento de salário de 2%, né, que você tenha um aumento, é uma melhora para você. Na sua paz tereis paz. Então ore pela paz aí onde você está. Ore pelo agir de Deus aí onde você está, e não pela bagaceira divina que cai fogo do céu e destrua esse povo e os seus 50. Ou como João e Tiago falaram, quer que a gente ore para cair fogo, queimar essa cidade logo toda? Né? E Jesus, quando eles falaram isso, né, quando João e Tiago, né, quando eles falaram isso ao Senhor, né, se o Senhor quer que a gente faça como Elias e ore para cair fogo e destruir a cidade, né, estavam de Schadenfreude, Jesus falou para eles, vós não sabeis de que espírito sois. Então, quando um cristão vive essa mentalidade, quero mais é que venha a bagaceira mesmo, que venha logo. Né, o maranata dele é que venha a bagaceira. Querido, eu vou usar as palavras do Senhor. Vós não sabeis de que espírito sois. Porque não é esse o nosso papel. E o próprio Jesus falou, eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvar. E aí o apóstolo Pedro diz que Cristo, que Deus não retarda a sua promessa, antes é longânimo, não querendo que todos se percam, mas que alguns se salvem. Então, se a bagaceira, se a destruição de Deus está sendo segurada pelo próprio Deus para que alguns se salvem, aí vem um Cristo e fala, não, vamos orar para cair logo a bagaceira, porque esse povo todo morre. Você está contrariando a mente de Cristo, a mente do próprio Deus. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Admoeste. Pode ir, ler, pastor. pastor Tiago. Não, pode ler. Vamos lá. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Veja que Paulo está falando para Timóteo que ele devia orar pelos imperadores romanos, que seriam aqueles que botariam Paulo na cadeia e provocariam seu martírio. Eram aqueles que estavam perseguindo a igreja. Se você pensar na perseguição por Nero, né, que segundo a história foi essa perseguição por Nero que levou Paulo à morte e Pedro também, né, João à ilha de Patmos, já não foi Nero, foi mais para frente, mas ele não falou, não, vamos, né, não vamos orar, não, vamos orar para bagaceira, porque aí acaba logo, Jesus vem, né, e aí nós que estivermos vivos. Não, é para orar por todos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Em toda piedade, santidade, vida pia, vida reta. Quanto mais tranquila for a sua vida, mais fácil é para você viver em santidade. Mais fácil é para você perseverar na fé. Não estou dizendo que quando a coisa ficar difícil você tem que apostatar da fé, não. Mas é fato que quanto mais tranquila é a sua vida, mais fácil é para você, né, perseverar na fé. Você tem liberdade para orar a hora que você quiser, você vai para a igreja a hora que você quiser, você tem Bíblia para ler, você cresce, né, na graça, no conhecimento com muita facilidade. Então não viva de Schadenfreude, eu quero mais que essa autoridade morra, mata eles, Jesus, né? Não ilumina, não, elimina, queima logo, faz a bagaceira, manda destruição. Querido, isso aí não é a Bíblia, não. Isso aí é outro cristianismo, não é outro evangelho. Cristianismo não é não. A gente precisa orar pelas autoridades, orar pela paz, até pela paz de Jerusalém, que a gente sabe que, né, vai ficar complicado lá, tem que orar pela paz de Jerusalém. E faça o Senhor o que lhe aprouver. Os tempos são trabalhosos.
São os nossos dias. Então a gente precisa estar preparado e consciente. Amém, queridos? Alguma dúvida, pergunta ou comentário?